Olá pessoal, tudo bem? Eu estou preparando um curso de inspeção da qualidade. Eu vou focar bastante na inspeção da qualidade utilizando amostragem, na qual a gente recebe lotes, retira uma amostra e utiliza o resultado dessa amostra para decidir sobre a aceitação ou rejeição de lotes. Nesse primeiro vídeo eu vou focar também no plano de amostragem simples, então a gente vai conhecer o plano de amostragem mais básico que tem, para depois a gente conseguir evoluir nos conceitos. Eu gostaria de reforçar que em todos os vídeos eu vou estar utilizando o Excel para resolver os exemplos propostos, tá ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de discutir o que é a inspeção por amostragem. Inspeção por amostragem nada mais é do que um método para tomada de decisão quanto à aceitação ou rejeição de lotes, utilizando uma amostra que é retirada desse lote. Então, para explicar isso de uma maneira mais detalhada, eu preparei esse fluxograma aqui. Vamos supor que o meu vendedor ou fornecedor me entregue um lote. E nesse exemplo, o lote inteiro tem 2.000 unidades. Eu utilizei a letra N maiúsculo para me referir ao tamanho do lote. Desse lote, eu vou retirar uma amostra de tamanho 100. Esse 100 aqui é só para o exemplo, a gente pode utilizar outros valores. Mas a letra que eu estou utilizando para me referir ao tamanho da amostra é o N minúsculo. Aí, com base nessa amostra de tamanho 100, eu vou contar quantos defeitos tem na amostra. E com base nesse resultado, ou seja, quantos defeitos eu tenho na amostra, eu vou decidir se o lote vai ser aceito ou não. Então, eu gostaria de ressaltar que a decisão do lote inteiro é baseada apenas na amostra, tá? Esse plano que eu acabei de apresentar aqui é conhecido como um plano de amostragem simples, porque eu utilizei apenas uma amostra para tomar a decisão quanto ao lote inteiro. A gente tem planos de amostragem dupla, no qual eu posso retirar até 2 amostras para decidir sobre o lote inteiro ou não, se eu vou aceitar ele ou não. E também tem os planos de inspeção múltipla, em que eu posso utilizar não apenas uma amostra, eu posso utilizar 2, 3, 4 amostras antes de tomar uma decisão final sobre o lote. Neste vídeo eu vou focar apenas nos planos de amostragem simples. E aí, em vídeos futuros, eu vou falar sobre a inspeção dupla e múltipla. Bom, agora nós vamos focar no plano de inspeção simples propriamente dito. Então, o que compõe um plano de inspeção simples? Primeiro, a gente precisa saber o tamanho do lote. Depois, a gente precisa saber o tamanho da amostra que a gente vai retirar desse lote. E, por fim, nós temos o número de aceitação, que é o número utilizado para a gente tomar decisão quanto à aceitação ou rejeição do lote. Gostaria de ressaltar que o N minúsculo e o AC, que é o número de aceitação, são valores definidos por nós. Então, a gente está projetando um plano de inspeção. Quando eu estou projetando esse plano, eu quero decidir qual é o valor de N e de AC. O tamanho do lote, dificilmente a gente consegue decidir. A gente até pode negociar com o fornecedor, mas geralmente é algo que a gente já recebe dessa maneira. Então, por exemplo, se a gente tiver um plano de inspeção simples, com tamanho de lote 2.000, tamanho de amostra 100 e número de aceitação igual a 2, como que esse plano funcionaria? Para isso, vamos considerar essa situação. Vamos supor que o meu fornecedor entregou um lote e aí na amostra que eu retirei desse lote, tinha um item defeituoso na amostra. Então, recapitulando, eu recebi um lote de tamanho 2.000, retirei uma amostra de tamanho 100. E aí dentro dessa amostra de tamanho 100, eu tinha um defeituoso. Eu aceito ou rejeito esse lote? Então, vamos usar essa figura aqui do lado. O lote tinha 2.000, tirei a amostra de tamanho 100. E aí, dentro da amostra, tinha um defeituoso. Aí, esse um defeituoso eu tenho que comparar com o número de aceitação. Se ele for menor ou igual ao número de aceitação, eu aceito o lote, que é o caso que a gente cai aqui, porque eu tinha um defeituoso na amostra e o número de aceitação é 2. Então, como 1 é menor ou igual a 2, eu aceito o lote. Porém, eu rejeitaria o lote se eu tirasse na amostra 3 ou mais defeituosos, né? Porque com 3 ou mais defeituosos na amostra, eu cairia numa situação em que D, que é o número de defeituosos na amostra, é maior do que o número de aceitação, e aí eu rejeitaria o lote. Então, é dessa maneira
que a gente utiliza um plano de inspeção simples. Depois que a gente define um plano de inspeção, a gente precisa avaliar o desempenho desse plano de inspeção. E avaliar o desempenho significa calcular as probabilidades de aceitação de lotes. Como a gente nunca sabe qual é a proporção de defeituosos que tem no lote que chegou do fornecedor, então a gente precisa testar como esse plano reagiria para diversas possibilidades, para diversas proporções que poderiam chegar de defeituosos do fornecedor. Então a gente gostaria de responder várias perguntas, como essas aqui. Se o lote chegar com 1% de defeituosos, qual é a probabilidade do meu plano de inspeção aceitar esse lote? E se o lote chegar com 2% de defeituosos, qual que é a probabilidade de aceitação do lote? E se o lote chegar com 3%, com 4%, com 5%? Então, para várias proporções de defeituosos, a gente vai testar qual é a probabilidade de aceitação. Para fazer esses cálculos, a gente vai utilizar a distribuição binomial. Eu não vou entrar agora em detalhes sobre por que a gente vai usar a distribuição binomial, mas eu gostaria de ressaltar que em algumas outras situações é melhor a gente utilizar outras distribuições de probabilidade, como a distribuição hipergeométrica ou a distribuição de Poisson. Antes da gente responder as perguntas do slide anterior, vamos só recapitular o que é a distribuição binomial. Então, se você já teve aula de estatística básica, probabilidade, você vai lembrar como ela funciona. Então, ela funciona assim, ó. Se a probabilidade de sucesso em uma população é P, e a gente retira uma amostra de tamanho N dessa população, qual é a probabilidade de termos X sucessos na amostra? Tá? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo mais claro com foco na inspeção. Suponha que a proporção de defeituosos em um processo de fabricação seja 1,5%, ou seja, P igual a 0,015. Qual é a probabilidade de retirarmos uma amostra de tamanho 50 e nessa amostra termos exatamente 0 defeituosos? E qual é a probabilidade de termos 1 defeituoso, 2 defeituosos, 3 defeituosos e assim por diante? Então a gente tem que considerar o seguinte: por mais que a proporção de defeituosos no processo seja 1,5%, é possível que eu tire uma amostra de tamanho 50 e nela não tenha nenhum defeito. E também é possível que eu retire uma outra amostra de tamanho 50 desse mesmo processo e eu observe um defeituoso na amostra. Ou então eu também posso observar 2 defeituosos na amostra. E essa tabelinha aqui do lado, ela mostra os resultados exatos da pergunta que eu acabei de fazer. Então, se a proporção de defeituosos é 1,5% no processo e eu tiro uma amostra de tamanho 50, a probabilidade da amostra ter 0 defeituosos é 46,9%. A probabilidade de eu ter exatamente um defeituoso na amostra é 35,7%. A probabilidade de eu ter 2 defeituosos na amostra é 13,34% e assim por diante. Eu poderia calcular isso para x variando de 0 até 50. Eu ainda não expliquei como calcular esses resultados, tá ok? Mas eu também não queria mostrar como calcular isso daqui manualmente, utilizando aquelas fórmulas complicadas de estatística. Eu quero utilizar as fórmulas prontas do Excel e eu vou mostrar para vocês agora como utilizar a distribuição binomial para chegar nesses resultados. No Excel, a fórmula da distribuição binomial é essa daqui, igual a distri.binom, e ela recebe 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor x para o qual eu quero calcular a probabilidade. Então, no exemplo anterior, a gente estava querendo descobrir, por exemplo, se o processo tem uma determinada proporção de defeituosos e eu tiro uma amostra de tamanho 50, qual é a probabilidade de na amostra eu ter 0 defeituosos? E aí esse 0 é o x aqui, que é a quantidade de sucessos. Então, sucesso significa a classe que eu estou interessado, que nesse caso é a classe dos itens defeituosos. Tentativas é o tamanho da amostra. A probabilidade de sucesso é a probabilidade de eu retirar um item que pertence à classe que eu estou interessado, que nesse nosso exemplo seria a probabilidade de eu tirar um item que é defeituoso.
E o cumulativo ele pode receber dois valores, verdadeiro ou falso. Se eu utilizar verdadeiro, eu vou estar procurando a probabilidade de termos até x sucessos. Então, se eu procurasse, por exemplo, para x é igual a 2, qual que é a probabilidade de eu ter 2 defeituosos numa amostra de tamanho 50? Se eu colocar verdadeiro aqui, eu vou estar calculando a probabilidade de eu ter até 2, ou seja, a probabilidade de eu ter 0 defeitos, 1 defeito e 2 defeitos na amostra. Se eu colocar falso, eu vou estar calculando a probabilidade de ter exatamente x sucessos. Então, se eu colocar aqui 2 sucessos e aqui eu colocar falso, eu vou estar calculando somente a probabilidade de ter 2 defeitos na amostra. O 1 e o 0 eu não estaria interessado e nem nenhum valor depois do 2. Eu só estou interessado no 2. Então, é para isso que serve o cumulativo. Agora que a gente já sabe usar a distribuição binomial, a gente pode calcular as probabilidades de aceitação de lotes para diversas proporções de defeituosos que podem chegar no lote. Então aqui a gente tem várias situações que podem acontecer. Por exemplo, se a proporção de defeituosos no lote for 0, a probabilidade de aceitação é 100%. Se a proporção de defeituosos no lote for de 1%, a probabilidade de eu aceitar esse lote é de 92%. E assim por diante. Se a proporção de defeituosos no lote for de 2%, a probabilidade de eu aceitar o lote é 67,6%. Esses resultados aqui já estão calculados, daqui a pouco eu vou explicar como que eu cheguei neles, mas eu queria reforçar a interpretação dessa relação. Então, quando eu falo assim que se chegar a 3% de defeituosos no lote, a probabilidade de eu aceitar esse lote é em torno de 42%, isso significa que, se chegar a 3% de defeituosos no lote, eu tiro uma amostra de tamanho 100. Qual que é a probabilidade de, dentro dessa amostra de tamanho 100, eu ter até 2 defeituosos? Porque com 0 defeituosos na amostra eu aceito, 1 defeituoso na amostra eu também aceito e 2 defeituosos na amostra eu também aceito. A partir de 3 eu já rejeito. Então aqui é a probabilidade de eu aceitar, dada essa proporção de defeitos que chegaram no lote. Então, só para reforçar mais uma vez, quando chega, por exemplo, 4% de defeituosos no lote, essa probabilidade de aceitação é a probabilidade do lote passar no teste que a gente faz, que é tirar uma amostra de tamanho 100, contar os defeituosos na amostra e na amostra ter até 2 defeitos, porque esse é o plano de inspeção que a gente utilizou nesse exemplo. Para chegar nesses resultados, eu utilizei estas fórmulas aqui do lado no Excel. Então vamos dar uma olhada na primeira. Aqui é a fórmula da distribuição binomial. Aí eu coloquei o primeiro parâmetro é o 2, que é o número que eu estou interessado em encontrar. Eu estou querendo encontrar até 2 defeituosos em 100 com essa proporção de defeituosos em vermelho. E aqui tem o cumulativo verdadeiro, porque eu estou interessado em calcular a probabilidade de aceitação como sendo a probabilidade de ter 0 defeitos mais a probabilidade de ter 1 ou 2 defeitos na amostra. Então esse verdadeiro diz para ele somar todas essas probabilidades, porque são essas as situações em que eu aceito o lote. E nesse caso, o resultado deu 100%, que faz todo sentido. Se a proporção de defeituosos no lote é 0, a probabilidade de eu aceitar o lote é 100%. Com certeza eu vou aceitar esse lote. Agora, no caso de 1% de defeituosos no lote, olha só o que muda na fórmula. A única coisa que muda na fórmula é que aqui entra o 1%. Porque eu ainda estou interessado em encontrar até 2 defeitos em 100, só que agora a proporção de defeituosos é 1%, e eu continuo utilizando o cumulativo. Quando for 2% de defeituosos no lote, eu continuo procurando até 2 defeituosos em 100, mas agora a proporção de defeituosos é 2%. Então a única coisa que muda realmente é esse parâmetro em vermelho. E eu posso calcular probabilidades de aceitação para qualquer proporção de defeituosos que eu quiser. Eu poderia estender essa tabela até onde eu quisesse. Para finalizar a parte teórica dessa aula, eu gostaria de falar sobre as curvas características da operação de um plano de inspeção simples. Todos aqueles cálculos que a gente fez até o slide anterior podem ser plotados em um gráfico como esse aqui, em que no eixo X eu tenho a proporção de defeituosos
E no eixo y, eu tenho a probabilidade de aceitar o lote. Então, a gente vê aqui que para baixas proporções de defeituosos, eu tenho altas probabilidades de aceitação. Então, tem aqui para 0%, 1%, 2%. Na verdade, na hora que eu fui calcular essa curva aqui, eu também calculei para alguns valores intermediários. Tá? Já já a gente vai ver isso no Excel, como que a gente desenha essa curva. Mas o interessante dessa curva é começar a notar, na hora que a curva vai baixando aqui e a probabilidade de aceitação fica bem baixa, é interessante a gente notar quando que a gente quase sempre rejeita lotes. Então, por exemplo, aqui, ó, lotes com 5% a 6%, aliás, de 6% em diante eu estou quase sempre rejeitando. Por quê? Porque a probabilidade de aceitação é bem baixa. Então, se o lote chegar com 6% de defeituosos, eu quase sempre estou rejeitando esse lote. Agora, lotes aqui com 1%, até 2%, eu estou aceitando com bastante frequência, porque a probabilidade de aceitação é alta, é maior do que 50%. Uma coisa que é interessante a gente notar nesse desenho é a questão do risco do fornecedor e do risco do comprador. Como a gente está lidando com amostragem, a gente sempre corre o risco de errar na decisão. Quando a gente formula um plano de inspeção, a gente tem em mente alguma meta. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos supor que a empresa gostaria de aceitar apenas lotes com até 2% de defeituosos. Então, nos sonhos da empresa, o ideal seria, se o lote tiver até 2% de defeituosos, eu sempre aceito. E depois de 2% de defeituosos, eu sempre rejeito. Porém, como a gente está lidando com amostragem, a gente nunca vai ter esse nível de certeza. Então, olha só. Eu vou riscar aqui essa linha vermelha só para a gente marcar o 2%, que seria aquela meta da empresa. Para cá, para o lado esquerdo da reta vermelha, a gente tem a parte do risco do fornecedor. E o que é o risco do fornecedor, né? Se a gente olhar para cá, por mais que esse lote tivesse que ser aceito, a gente vê que existem chances dele ser rejeitado. Para cá é um lote com menos de 2% de defeituosos e eu deveria aceitar ele sempre. Mas só que tem chance de eu rejeitar. Então isso aqui é chamado risco do fornecedor, que é o risco do comprador rejeitar lotes bons. Do outro lado, a gente tem o risco do comprador, que é o risco de aceitar lotes que deveriam ter sido rejeitados. Então, para cá eu tenho lotes com mais de 2% de defeituosos. E essa curva aqui mostra a chance de eu aceitar esses lotes. Então, tem chance de eu aceitar até lotes com 7% de defeituosos. Tudo bem que é bem improvável, mas existe essa probabilidade. Então, um plano de inspeção ele pode ser avaliado com relação a essa curva aqui, para ver até que ponto ele aceita lotes que eu gostaria de aceitar e rejeita lotes que eu gostaria de rejeitar. E para finalizar a aula agora, a gente vai desenhar essa curva no Excel. Então vamos lá. Então, para desenhar a curva característica da operação, a gente pode utilizar o Excel. Aqui eu já tenho os dados básicos do exemplo já colocados, então a gente tem o tamanho do lote 2000, tamanho da amostra 100 e o número de aceitação 2. E eu também coloquei o título de duas colunas aqui, que é a proporção de defeitos, que seria o eixo X da nossa curva característica da operação, e a probabilidade de aceitação de lotes que chegam com essa proporção de defeituosos. Então, o primeiro passo é a gente colocar aqui no eixo X as proporções de defeituosos. Então, perceba que eu coloquei 0 no primeiro, aí eu vou colocar 0,001, que seria 0,1%, não é 1%, é 0,1%, porque eu quero calcular valores intermediários entre o 0 e o 1% para poder deixar a curva mais suavizada. Então, a gente coloca 0,002, 0,003, e aí eu posso selecionar pelo menos dois deles, que o Excel já vai detectar qual que é o espaçamento que eu estou utilizando, e eu posso arrastar isso até, vamos colocar 10%. Então, a gente vai até lá embaixo, a hora que der 0,1 aqui. Tá? Então, deu 0,1. Então, eu tenho agora todos os valores de 0 a 10%, considerando um espaçamento de 0,1%. Vamos só colocar umas bordas aqui. E agora falta a gente calcular a probabilidade de aceitação. E aí a gente vai fazer exatamente aquela fórmula que estava no slide, só que em vez de colocar valores absolutos, a gente vai colocar
endereçamentos de células. Então vamos lá, igual a distri.binom. Qual é o número de sucessos que eu estou interessado? É até 2. Então ele está aqui nessa célula C4. Com quantas tentativas? 100 tentativas na célula C3. Qual que é a probabilidade de sucesso? Daí são esses valores que estão aqui. Eu preciso selecionar esse primeiro valor que é correspondente à probabilidade de aceitação que eu estou calculando. Só que como a fórmula está na frente, eu vou clicar fora e aí com as setas do teclado eu vou posicionar onde está o valor que eu estou interessado. Aí por fim o último parâmetro é o verdadeiro, porque nesse caso aqui é cumulativo, é até 2 defeitos, eu aceito. Aí a gente dá Enter e ele calcula. Antes de eu arrastar essa fórmula para baixo, eu vou só travar esses valores aqui. Eu vou travar o 2, né, que está aqui na célula C4, eu apertei F4, e aqui eu vou travar também o C3, porque tanto o 100 como o 2 aqui do lado, eles são aplicáveis para todos os cálculos. A única coisa que não vai ser a mesma, que vai variar na hora que eu arrastar a fórmula para baixo, é a probabilidade de aceitação. Então agora a gente pode dar Enter, clicar aqui 2 vezes, aí replica a fórmula até lá embaixo, e eu tenho todas as probabilidades de aceitação para todas essas situações de proporções de defeitos que podem chegar no lote. Para desenhar a CCO, basta a gente selecionar tudo isso daqui, eu apertei Ctrl asterisco, e aí a gente vem em inserir diagramas de dispersão, e aí a gente usa essas linhas suaves. Tá? Então está aqui a nossa CCO. Só para finalizar um pouquinho de formatação, né, a gente poderia tirar esse título, acho que não agrega muito, mas eu posso vir aqui e colocar os títulos dos eixos, e aí a gente pode escrever aqui proporção de defeituosos no lote, e aqui a gente coloca a probabilidade de aceitação. Tá? A gente também poderia reajustar aqui os eixos, eu vou colocar, cliquei 2 vezes aqui, vou colocar até 0,1 como sendo o máximo, para tirar ali até o 12%. E a mesma coisa aqui, né? Porque como ele vai até 120%, não faz sentido. Então a gente coloca no máximo 1. E aí a nossa curva fica igualzinha àquela que eu usei nos slides. Tá certo, pessoal? Eu sei que é bastante coisa para um vídeo só, mas inspeção por amostragem é um tema bem complexo. E nesse vídeo a gente só viu a parte mais básica. Fiquem atentos para os próximos vídeos, porque eu vou trazer bastante coisa ainda. Então a gente vai estudar bem a fundo a questão da inspeção simples, para depois entrar nos outros tipos de inspeção e também futuramente estudar até mesmo a norma de inspeção, tá? A norma ISO de inspeção. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Abraço.